Quando se fala em dar vida à fantasia, a indústria de filmes de Hollywood fica no centro do palco. Mas mais ao norte, duas nascentes únicas de criatividade estão mudando a cara da produção de filmes, através de uma mistura magistral da técnica de séculos atrás de animação stop motion e a mais nova maravilha tecnológica, imagens geradas por computador. A seguir, vamos visitar a Produções Skellington, em São Francisco, onde a união do velho com o novo do diretor Henry Selick dá vida a James e o Pêssego Gigante, um dos filmes de efeitos visuais mais ambiciosos já feitos. E vamos visitar a Estúdios Will Vinton, em Portland, Oregon, para encontrar o pai da Claymation. Vamos ver como os personagens admiráveis de Vinton nascem em estúdios stop motion em miniatura e no vasto reino do espaço cibernético. Eu quero ser azul, espere! É uma jornada para o norte, colorida, esquisita e aventureira, onde os vizinhos animados de Hollywood estão ligando as décadas da magia do cinema. Em James e o Pêssego Gigante, um garoto encontra um grupo amigável de insetos do tamanho de humanos, com personalidades semelhantes às nossas. Minha dor nas costas! Juntos, eles embarcam numa espetacular aventura a bordo de um enorme pêssego encantado. Mas a magia verdadeira acontece dentro de um grande armazém no centro de São Francisco, lar da Produções Skellington. Aqui, o diretor Henry Selick está liderando um esforço colossal para dar vida às admiráveis imagens da história. Para conseguir isso, Selick e sua equipe de produção estão integrando duas técnicas de efeitos. O artesanato da animação stop motion, na qual marionetes são movidas em acréscimos mínimos e filmadas quadro a quadro. E as imagens geradas por computador, ou CGI. O que acontece é um pouco de John Henry versus o martelo a vapor. O atrativo da stop motion, para mim, é a sua presença indubitável. A gente realmente sente que pode esticar a mão e tocar aqueles objetos que foram trazidos à vida. Foi a natureza deste filme, principalmente por estarmos viajando sobre o oceano, que me deixou interessado em seguir a animação computadorizada. Imagens geradas por computador criam um oceano dinâmico de acordo com a aparência de fantasia do filme. Outras imagens, incluindo um grande bando de gaivotas e um tubarão sinistro, também estão sendo criadas no computador. Das 607 tomadas em stop motion do filme, 330 serão compostas ou integradas digitalmente com a animação computadorizada. Mas o primeiro passo para dar vida aos personagens de James e o Pêssego Gigante é filmar as intrincadas cenas em stop motion. Pega isso e apenas levante a ponta e escorregue. Selick é considerado um dos mais talentosos cineastas stop motion da atualidade. Seu talento artístico apareceu aos 5 anos de idade, muito antes dele descobrir o filme. Eu filmei muito pouco em criança. Eu era principalmente alguém que desenhava o tempo todo. Sabe, eu enchia milhares de blocos com esboços e desenhos. Selick começou dirigindo animação stop motion para a MTV em meados de 1980. Aqui, Robert, um símbolo de nossa gratidão. Seu curta-metragem Slow Bob nas dimensões mais baixas combinava stop motion com ação ao vivo. Slow Bob atraiu a atenção do produtor e diretor Tim Burton, que contratou Selick para dirigir um dos filmes de stop motion mais elaborados, O Estranho Mundo de Jack. Em O Estranho Mundo de Jack, nós queríamos superar diversas maldições do stop motion, que eram câmeras fechadas, iluminação bem fraca e coisas simplistas demais que pareciam estar sobre o tampo de uma mesa. E nós queríamos que a animação fosse mais suave.
Agora, com o sucesso do Estranho Mundo a seu favor, Selick reuniu a maior parte da mesma equipe para ultrapassar os limites tecnológicos ainda mais além com James e o pêssego gigante. Todos prontos? Prontos e... ação! O que são eles? Insetos! Insetos gigantes! Enquanto a maior parte do filme é animado, as cenas iniciais e finais são ao vivo, exigindo que Selick dirija atores de verdade. Porém, para as cenas em stop motion, Selick deve dirigir a ação através de sua equipe de animadores de bonecos. Ela deixa cair e há um pouco de líquido ali dentro. Faça o precário, sentindo... Muito da direção de Selick na stop motion acontece enquanto ele revisa o filme teste com os animadores. Diversos testes são feitos para cada cena em stop motion do filme. Esses testes servem como ensaios para os animadores. Então, enquanto você está no processo de ensaio, que chamamos de pop-throughs, você começa com poses para tentar comunicar o conteúdo da cena, como para achar as suas referências. Dentro do armazém da Skellington, separados por cortinas pretas, existem 25 palcos de stop motion. Cada um dos 18 animadores do filme trabalha sozinho, quase sempre passando 14 horas por dia, animando James e sua corte de insetos. O processo stop motion é tão exato que animadores experientes como Justin Cohn filmam apenas uma média de 45 quadros, ou menos de 2 segundos de filme por dia. Cohn usa um sistema de vídeo chamado Frame Grabber para ver o quadro que ele está prestes a filmar, assim como os últimos quadros que já terminou. Eu vejo que vai funcionar. Se o ajuste de Cohn para um boneco num certo quadro está fora por uma fração de centímetro, o resultado é um pulo ou um salto no movimento que quebra a fluidez da animação. Veja, não é a perfeição máxima. Você pode ver que há um pouquinho de um movimento brusco para a frente. Mas, sabe, nenhuma em 50 pessoas vai notar isso. Mas Harry é provavelmente um dos caras que irão notar. Os próprios animadores filmam cada quadro durante a tomada, porém o planejamento prévio e arranjo do movimento da câmera é feito pelo diretor de fotografia e supervisor de efeitos, Pete Kozaczek. Levando o garoto à frente onde possamos começar a ver esse rinoceronte. A equipe de câmera estuda o storyboard detalhado de como a ação vai se desenvolver. Então, os movimentos de câmera correspondentes são programados no computador de uma câmera de controle de movimento. Motores dentro da câmera movem-na em ligeiras mudanças cada vez que um quadro é filmado. Para o pêssego, Kozaczek projetou outro sistema de controle de movimento, de conceito similar ao de um simulador de voo. Após a exposição de cada quadro, os sistemas de controle de movimento automaticamente movem a câmera e o pêssego em acréscimos quase imperceptíveis. Livre dessa tarefa, o animador pode concentrar-se apenas em posicionar os personagens. Quando a cena termina, os personagens pêssego e câmera todos se movem em sincronia. Funcionou! Peguei um! Muito antes de seus feitos engenhosos em James e o pêssego gigante, Pete Kozaczek, aos 11 anos, já filmava a animação stop motion com uma câmera de 8mm. Parece que algo que muitos de nós, profissionais dos efeitos, temos em comum é uma juventude malgasta em fazer nossa própria versão do nosso filme de monstro favorito. O meu era King Kong. Ninguém poderia imaginar que a habilidade fotográfica aprendida pelo jovem Peter Kozaczek e a visão criativa encontrada nos desenhos da infância de Henry Selick pudessem um dia levar a uma colaboração que está estabelecendo um novo padrão para a animação stop motion. A maior poça de todas, Presas de Anjo. A seguir, uma galeria selvagem de criaturas em stop motion e personagens digitais são trazidos à vida pelo pai da Claymation. Ótimo! Um grupo de vacas entediadas está num coquetel bovino. E um personagem esquisito, eletronicamente carregado, conhecido como Mr. Resistor, corre furioso através de um sótão empoeirado. Estes e centenas de outros personagens fantásticos não foram criados no burburinho de Hollywood, mas numa esquina colorida em Portland, Oregon, na Estúdios Will Vinton.
Para mim tem sido uma fascinação trazer coisas à vida, dar vida a personagens. Muito embora Will Vinton e seu coautor Bob Gardner tivessem ganho o Oscar de 1975 por seu primeiro filme animado Segundas-feiras Fechadas, foi uma banda moderna de passas cantantes que levou o estúdio à projeção nacional em meados dos anos 80. E Claymation tornou-se termo exclusivo de Vinton para essa marca especial de animação stop motion. Hoje o estúdio de Will Vinton é aclamado pela animação dimensional, uma magistral mistura de argila, stop motion e imagens geradas por computador. Os comerciais de Vinton para a Fanta mostram um ágil personagem verde que anima um coquetel de vacas. Enquanto o fantasma é uma imagem gerada por computador, as vacas são feitas de argila e fotos recortadas de olhos e bocas humanas. Depois são filmados num estúdio de stop motion e, mais tarde, feita a composição com gráficos computadorizados. Espere, mas isso não parece estar girando muito. Quando Vinton foi contratado para produzir uma série de comerciais do M&M, o presidente do estúdio, David Altshull, viu uma oportunidade perfeita para a CGI. Era importante que as superfícies dos M&Ms realmente se parecessem com os verdadeiros M&Ms. A nós sabíamos que podíamos chegar perto, com argila e outros materiais, mas que nunca seria perfeitamente real. Por outro lado, sabíamos que poderíamos acertar em cheio no computador. Embora a Estúdios Will Vinton tenha criado com sucesso personagens parecendo reais no computador, não abandonou a stop motion. Para o especial de televisão do Dia das Bruxas da Vinton, comédia de horrores, a animadora mestra, Teresa Drilling, deu vida a um boneco de stop motion construído de espuma de látex, argila e plástico. Esse personagem é chamado de Fome. Supõe-se que seja um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Naturalmente, ele é um esqueleto porque ele está faminto e ele está numa convenção. Ele está num sabá agora mesmo. Assim, ele está só se divertindo com os companheiros e fazendo umas malandragens. A chave da animação eficaz é a habilidade de criar movimentos adequados à personalidade do personagem, principalmente um tão ultrajante como o da Fome. Quê? Você é idiota? Eu? Um dos segredos de Teresa é estudar um filme de referência que nunca será visto pelo público. Os atores que vemos no filme de referência são atores verdadeiros que fazem as vozes. Quando os trazemos para fazer as vozes ao microfone, também trazemos a equipe de filmagem. E, na verdade, filmamos os atores quando eles interpretam as vozes. Aqui temos o personagem do esqueleto. Bem, você sabe, se algum daqueles rapazes soubesse que você está vivo, eles arrancariam seu focinho. Os animadores então usam isso como referência quando vão para o estúdio fazer a animação. Bem, você sabe, se algum daqueles rapazes soubesse que você está vivo, eles arrancariam seu focinho. Alô? E à medida que o projeto se desenvolve, cada vez mais cenas de animação terminadas são colocadas no lugar e logo todo o filme está terminado. Amigos, quero que conheçam o Dr. Jekyll. O sucesso de ambos, stop motion e CGI, depende de visão artística. Fazendo isso, Vinton treina seus animadores para que eles possam aplicar seu talento em outros meios. De fato, a essência do que estamos fazendo, dando vida a personagens, é traduzida literalmente em quase tudo, de modelos 3D em espaço real a animações computadorizadas em 3D. A transição tem sido, para nós, não a de R e DING, software e hardware da animação computadorizada, mas em permanecermos concentrados na capacidade artística de soprar vida nesses personagens. Não importa o meio, a Estúdios Will Vinton vai continuar a criar uma série variada de personagens fascinantes com características de maneirismos humanos para manter as plateias maravilhadas. A seguir, um boneco mecânico, um grande tanque de água e tinta branca, criados para uma cena arrepiante de James e o Pêssego Gigante. É um tubarão gigante! Os personagens mágicos de James e o Pêssego Gigante foram criados na rica imaginação do aclamado autor de livros infantis, o falecido Roald Dahl.
Agora, dentro do estúdio Skellington, os personagens de Doll estão ganhando vida em 3 dimensões. Eu gosto mesmo de ter certeza de que cada personagem é totalmente único em sua aparência, sabe? Um é super alto e magricela, e o outro é muito atarracado e circular, o comprimento das pernas deles, tudo é muito distinto. Todos os bonecos de stop motion são feitos desde o rascunho na fábrica da Skellington. Debaixo do exterior colorido está a parte mais importante de qualquer boneco de stop motion: as estruturas flexíveis de aço chamadas armação. A armação da centopeia, feita de 241 peças e 135 parafusos, foi a mais complexa. Um dos personagens mais surpreendentes do filme é um misterioso rinoceronte que mora numa nuvem. O rinoceronte, uma armação coberta com pele sintética, tende a atacar raivosamente o pêssego. Para criar a cena, o diretor Henry Selick voltou-se para um artista de efeitos visuais que ocupa posição única no mundo de ilusão cinemática. Gary Platek, presidente da Jax FX de San Rafael, Califórnia, é conhecido por sua habilidade em criar efeitos visuais através do uso de um tanque nublado. O tanque nublado é um tanque de vidro de 65 centímetros quadrados por 1,20 m de altura, contendo 3.800 litros de água. Através da mistura de água e tinta, Platek cria impressionantes ilusões atmosféricas como aquelas vistas em Caça-Fantasmas e Os Caçadores da Arca Perdida. Mas o violento rinoceronte agora é um novo desafio. Supõe-se que ele esteja correndo na direção de James. James gritou: "Você nem é um rinoceronte de verdade?" E ele começa a diminuir o passo e a questionar isso. Platek faz diversas tomadas de ensaio para se assegurar de velocidade e movimentos adequados do rinoceronte. Para a tomada verdadeira, meio litro de tinta branca misturada com água é inserida em tubos escondidos dentro do chifre do rinoceronte, da linha da mandíbula, ombros e pernas. A tinta será espalhada através do traje de pele sintética do modelo, criando a ilusão de que o ataque do rinoceronte está causando a dispersão da nuvem. Ação! O traje faz a difusão, que dá uma aparência natural realmente boa. Se os tubos ficassem fora do traje, aí tudo se derramaria e você veria de onde estava saindo. Corta! As cenas feitas por Platek do ataque do rinoceronte são escaneadas para um computador para passar para a composição digital com o boneco James em stop motion. A composição se realiza na Buena Vista Efeitos Visuais, ou BVVE, no terreno da Disney, em Burbank, Califórnia. Você não quer que as pessoas notem que você trabalhou no filme. Não é o desejo em que você quer que tudo pareça real, mas você quer que tudo pareça feito por animadores de stop motion num estúdio. O supervisor de efeitos visuais, Dorn Hubler, é responsável por 237 tomadas aprimoradas por computador. Isso foi um desafio verdadeiro, porque há tantos elementos que tinham de se alinhar uns com os outros, e era no meio de um tipo de tempestade, de raios, de relâmpagos. Para criar a cena do rinoceronte refletido nos olhos de James, a equipe da BVVE duplicou e reduziu o tamanho do filme do tanque nublado. O software de movimento foi usado para sincronizar o ataque do rinoceronte com cada quadro de zoom do close-up dos olhos de James. A BVVE também é responsável por diversos elementos do céu gerados em computador, como o vapor das nuvens que parecia sair de chaleiras. Um móbile estelar flutuante e as estrelas cintilantes atrás dele também são geradas por computador. Como as exigências digitais de James e o pêssego gigante são muito grandes, elas estão sendo divididas com a Sony Pictures Imageworks, de Culver City, Califórnia. O ganhador do prêmio da Academia em Animação Digital e supervisor de efeitos Scott Anderson e sua equipe estão envolvidos em mais de 70 cenas. Um dos maiores desafios é a criação de um oceano gerado por computador que deve misturar-se com a animação stop motion ao estilo de Selick. Nós queríamos capturar o que ele desejava, que era animação no sentido feito à mão da água. Assim, usamos um tipo de método híbrido. Cada uma das cristas da onda eram, na verdade, um simples perfil animado de uma onda. Assim, o modo como ela subia e se desmanchava era feito à mão, no computador, por um dos nossos animadores.
A equipe da Sony também criou um tubarão tridimensional parecido com um navio de guerra. Achamos que, fazendo o tubarão digitalmente, poderíamos criar uma interação adicional entre o tubarão e a água, o que seria mais difícil fazer se estivéssemos pegando um tubarão stop motion e colocando-o dentro da água digital. Então, copiando o estilo de animação deles e trabalhando com eles, tentamos misturar os mundos e fazer tão fluido quanto possível. As imagens geradas em computador, criadas pela Sony Pictures e Imageworks e efeitos visuais Buena Vista, acrescentam uma nova dimensão à animação stop motion e ajudaram a fazer de James e o pêssego gigante um banquete visual. Seja utilizado para produzir um oceano mágico ou para soprar vida a personagens memoráveis, CGI está expandindo a paleta dos artistas em efeitos visuais. Aí chegou essa ferramenta chamada computador, que cria modelos tridimensionais dentro dos confins do próprio computador, em espaços tridimensionais. E virtualmente faz exatamente a mesma coisa que nós fazemos há anos e anos. Este é absolutamente algo como o próximo passo em animação dimensional. Cara. Ao mesmo tempo, a atração especial da animação stop motion continua como tem sido há quase um século. Definitivamente, há um futuro para stop motion. Ainda tem, nesta altura, depois de uns 80 anos, essa magia primitiva de cinema que nada mais realmente chega perto pelo seu imediatismo e qualidades táteis. Mas quando o negócio é criar fantasia, o meio é secundário. Em última análise, é a imaginação de visionários talentosos como Will Vinton e Henry Selick que realmente cria a magia do cinema. Deu certo! Versão brasileira DPM Santos.